Graça e a paz, irmãos. Nessa noite nós queremos falar com os irmãos a respeito do castigo da cruz. E para tanto, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 5, verso 12. Romanos, capítulo 5, verso 12. Diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Amados, observe, aqui está falando que a morte entrou no mundo por meio da queda do homem. Isso é fato. E aqui ele está falando da morte espiritual, que separou o homem daquela intimidade, daquele relacionamento que ele tinha com Deus. Então, ela entrou através do pecado do primeiro homem, e continua entrando, e vai entrando, né, até os dias de hoje. E a Bíblia, ela é bem nítida, e diz que o homem que pecar deve morrer. Amém? Mas nós temos que entender alguns pontos, alguns princípios. Primeiro princípio, que nenhum animal, nem anjos, podem sofrer o castigo do pecado em lugar do homem. Antes, no Velho Testamento, nós tínhamos ali o sacrifício de animais, mas não era para apagar o pecado, apenas para encobrir o pecado até o momento propício. Segundo ponto, para que o homem seja salvo da morte, o pecado tem que ser castigado. Amém? Terceiro ponto, somente um homem poderia fazer a expiação pelo homem. Amém? E nós temos que entender isso, porque hoje é o dia da ceia do Senhor. Nós estaremos participando da ceia do Senhor. E como filhos de Deus, nós temos que ter essa visão do porquê que as coisas aconteceram. Então, o Senhor Jesus veio, tomou sobre si a natureza humana, para assim ser castigado no lugar da humanidade. Como ele jamais cometeu pecado, por ter na sua natureza humana a santidade, ele podia, por sua morte, ser a expiação perfeita pelo pecado da humanidade. Amém? Então ele morreu como nosso substituto, sofreu o castigo de todo o pecado e ofereceu a vida em resgate por muitos. Consequentemente, tudo aquele que nele crê não será julgado. Como diz ali em João, no capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, amados, observe, quando o verbo, ele se fez carne, ele alcançou toda a carne. Da mesma maneira, como a transgressão de Adão representa a transgressão de toda a humanidade, assim também, a obra de um só homem, Cristo, representa a obra de todos. Nós precisamos compreender a abrangência da obra de Deus, através de Cristo Jesus, para que nós possamos entender melhor e experimentar a redenção, que é a nossa libertação, amados. Amém? Mas talvez você possa perguntar, ou se questionar, por que o pecado de um só homem pode ser considerado o pecado de todos os homens? Ora, porque Adão é o cabeça da humanidade, e através de quem todos os demais vieram ao mundo.
e nasceram contaminados, vamos assim dizer, para nós entendermos melhor. Semelhantemente, a obediência de um só homem, Cristo, torna-se justiça a muitos. Amém? Por quê? Porque Cristo, ele constitui a cabeça de uma nova humanidade, a qual tem acesso a Deus através do novo nascimento. Na ocasião em que Adão pecou, todos os homens ainda estavam ligados e presentes nele, porque ele foi o primeiro homem. Da mesma forma, quando Cristo foi castigado, todos os que vão ser regenerados estão presentes em Cristo, porque Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso remidor. Amém? Então, desse modo, o seu castigo é considerado como a punição de todos. Quem crê em Cristo não será jamais julgado, como nós acabamos de ler. A humanidade deve ser castigada, sim, deve. Por isso, o Filho de Deus, o homem Jesus Cristo, sofreu lá na cruz pelos pecados de todo mundo, tanto em seu espírito, quanto em sua alma, bem como em seu corpo. E, amados, esse aqui é o ponto principal, né? Por quê? Porque eu tenho que entender que muitas vezes eu olho para Cristo na cruz, às vezes só consigo ver de relance o sacrifício dele em corpo. Mas o tratamento foi mais profundo, foi em espírito, foi na alma e foi no corpo. E nós gostaríamos de discutir e entender isso essa noite, né? Então vamos lá. Primeiro, seu sofrimento físico. Talvez ainda possa ter um questionamento aí. Por que o sofrimento por meio do corpo? Olha, a coisa é bem simples. O homem peca através do corpo. E nele ele desfruta temporariamente dos prazeres do pecado. Então esse é o motivo de o corpo passar por sofrimento. Consequentemente, o corpo deve ser objeto de punição, né? Então, começando, Jesus foi mais ou menos preso por volta, vamos colocar ali da meia-noite, e foi levado para interrogatório, e ele passou, desde a hora que foi preso, até de manhã sendo espancado, agredido pelos judeus. E depois eles encaminharam ele lá para o Sinédrio, para ser julgado, né? Então observe, quem de nós poderia avaliar ali o sofrimento físico que Jesus passou ali na cruz? Quem de nós seríamos capazes de avaliar isso? Amado, porque se não fosse alguns textos messiânicos que faz a descrição do que ele passou, nós não teríamos essa resposta. No Salmo 22, versículo 16, a parte B diz: transpassaram-me as mãos e os pés. Mas observe, ele passou praticamente quase 6 horas sendo espancado, antes dele ser levado para julgamento, né? Antes dele ser levado a julgamento, ele já tinha vertido sangue de tamanha aflição que ele estava passando. E nós vamos ver isso na parte da alma, né? Mas teve as mãos, os pés, a fronte, o lado, o coração. Todos foram transpassados pelo homem, pela humanidade pecaminosa e em favor dela, porque ele morreu por cada um de nós. Amém? Então observe, da fronte, através da coroa de espinhos, do lado,
através de um soldado romano para confirmar que ele estava morto. Ele pegou a lança e traspassou o lado dele. E o coração, pela recusa, porque ele foi aos seus e os seus não o receberam. Não? Mas não foi só isso. Jesus, ele teve uma febre alta devido ao posicionamento em que ele se encontrava na cruz. Os pés estavam uns sobre os outros, sobre o outro, e ali passou um cravo. As mãos, da mesma maneira. Então, como ele não podia se firmar nos pés, porque o ferimento do cravo doía, ele ficava arqueado. E aquilo criava uma grande dificuldade para ele poder respirar. Não? Aí quando ele tentava levantar um pouco para respirar, os pés doíam. E aquela posição dificultava que o sangue circulasse pelo corpo dele, com que causasse ali uma febre altíssima. Outro ponto que a palavra diz, fala que ele sofreu uma sede extremamente aguda. No Salmo 22, 15 diz, a língua me apega no céu da boca. E no 69, 21 diz, na minha sede me deram de beber vinagre. Amém? Então, tudo que o corpo humano precisava sofrer, foi aplicado no corpo de Cristo Jesus. É fato que ele poderia não ter passado por aquele sofrimento? Poderia. Ele tinha autoridade para aquilo. Porque ele mesmo, antes de ser crucificado, ele falou, ou melhor, ele falou que se ele clamasse, viria legiões de anjos para socorrê-lo. Mas ele suportou. Suportou as provas, suportou a dor, aquela dor incalculável. E não recusou em momento nenhum passar por ela. Foi até o fim. Até que ali em João 19, 28, ele falou, tudo está consumado. Só então é que ele entregou o Espírito a Deus. Amém? Mas até agora nós só falamos bem resumidamente sobre as dores físicas de Jesus, por nossa causa. Entretanto, ele também sofreu na alma. E nós temos que entender, amados, a alma representa a consciência da pessoa, representa a consciência dela. Então, antes da crucificação, tentaram dar para Cristo um pouco de vinho misturado com mirra. O vinho misturado com mirra é um anestésico, é um sedativo, que era utilizado naquela época para aliviar a dor. Mas ele não aceitou, ele recusou aquilo, porque ele não queria passar por aquilo sem ser capaz de sentir o que ele estava passando. Ele não queria estar anestesiado. Por isso ele recusou. A alma humana, ela tem desfrutado dos prazeres do pecado em toda a sua plenitude. E por isso Jesus precisava sofrer a dor dos nossos pecados em sua alma. Outro ponto que é interessante, que fala lá que a palavra diz que é um dos piores castigos que ele passou. E como é vergonhosa o castigo da cruz. Como é vergonhoso o castigo da cruz. Ela era usada para executar escravos fugitivos. Amados, o escravo, ele não tinha propriedade. O escravo não tinha direito. Seu corpo não lhe pertencia, mas pertencia ao seu dono. E o Senhor Jesus tomou o lugar de escravo e foi crucificado em nosso lugar. Isaías chamou Jesus de servo.
Paulo afirma que ele tomou a forma de escravo. E como escravo, ele veio para nos livrar, para tomar o nosso lugar. Porque nós aqui estamos sujeitos a ter uma vida inteira de escravidão ao pecado e a Satanás. Então ele foi o socorro bem presente para cada um de nós. Porque nós somos escravos da paixão, nós somos escravos do temperamento, nós somos escravos dos hábitos, nós somos escravos do mundo. Nós fomos vendidos ao pecado. Contudo, ele morreu por causa de cada um de nós. E levou sobre si toda a nossa vergonha. Toda a nossa vergonha. A Bíblia diz que os soldados tomaram as roupas do Senhor Jesus e repartiram entre eles. Isso também nos fala que ele estava quase nu quando foi crucificado. E esta é outra vergonha da cruz. Amados, o pecado tira a nossa roupa e nos deixa despidos. E deixa a nossa vergonha exposta. Né? Quem, em boa consciência, poderia entender o sofrimento de Jesus naquele momento na cruz? Com toda a sua vergonha exposta para todo mundo que passasse. Todo homem havia desfrutado da aparente glória do pecado. Por isso, o Salvador teve de suportar a real vergonha do pecado. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele afirmou lá em Mateus 26, 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Não fosse por essa passagem, nunca nós teríamos conhecimento que a alma dele estava sofrendo. Nós só teríamos a concepção do sofrimento físico, mas aqui ele fala do sofrimento da alma. Não? Jesus estava levando sobre ele a maldição. Jesus estava levando sobre ele a vergonha de cada um na cruz. Por isso, todo aquele que nele crê não será amaldiçoado e nem envergonhado. Amém? Então nós já falamos do corpo, já falamos da alma. Agora vamos falar do espírito. É pelo Espírito que nós temos ligação, nós temos comunhão com Deus. Então o Filho de Deus, ele era santo, ele era irrepreensível, ele era imaculado, ele era separado do pecador. Seu espírito achava-se ligado ao Espírito Santo de Deus. E havia ali uma relação perfeita, uma unidade ímpar entre eles. E em seu espírito jamais ocorreu nenhum momento sequer de perturbação ou de dúvida, pois ele gozava da presença permanente de Deus. Por essa razão ele podia fazer aquelas orações, como lá em João 11, no 41b e 42a, na ressurreição de Lázaro. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas, amados, entretanto, quando ele se encontrava ali pendurado no madeiro, não houve um dia em que o Filho de Deus precisasse desesperadamente da presença do Pai como este. E ele mesmo afirma a situação em que ele se encontrava ali. Quando ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu ali a solidão, sentiu ali o abandono, sentiu ali a separação
de modo extraordinariamente imenso. O Filho estava se submetendo à obediência da vontade de Deus. No entanto, naquele momento, ele foi abandonado. Por sua causa? Não, mas por minha causa, por minha culpa, por meus pecados. Então, quando às vezes você pega ali, nós vamos ler, quando Paulo explica a respeito da ceia, Jesus diz assim: fazei isso em memória de mim. Nós temos que lembrar o que foi feito por mim. Qual é a minha situação? Qual é a minha posição? Foi por minha causa que ele passou tudo isso. O pecado, ele afeta profundamente o espírito. E o Filho de Deus, apesar da sua santidade absoluta, teve de se afastar do Pai. Por quê? Porque levou o pecado dos outros. E teve de sofrer a separação espiritual por nós, para que nós pudéssemos retornar a Deus em espírito. Então, quando lá em Hebreus, nós vimos lá o escritor de Hebreus falando: entrai, pois, ousadamente diante do trono da graça. Para eu poder entrar ousadamente diante do trono da graça, Jesus teve que ficar separado espiritualmente de Deus. Por isso que hoje eu tenho esse acesso. Na cruz, o Senhor Jesus tornou-se pecado em nosso lugar. Quando Deus proferiu juízo sobre toda a humanidade ímpia, a sua condição humana era santa e foi completamente esmagada. Jesus foi esmagado por nossa causa. Abandonado por Deus, Cristo sofreu a dor mais amarga do pecado, suportando em trevas a ira punitiva de Deus sobre o pecado. Sem o sustento do amor do Pai, sem a luz do rosto do Senhor, ele estava momentaneamente em trevas, afastado da presença de Deus. Então entenda, amado, todo o castigo que foi endereçado ao corpo, à alma e ao espírito dos pecadores, foram descarregados sobre Jesus. Pela fé, nós estamos unidos a Ele. Na sua morte, nós somos considerados como mortos. Em seu castigo, como se tivéssemos recebido a punição. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo foram totalmente julgados, castigados nele. Romanos 8, versículo 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. A cruz leva sobre si o castigo do pecador e proclama sua total falta de mérito. Ela crucifica o pecador e dela flui a vida do Senhor Jesus. A partir daí, todo aquele que aceita a cruz, nasce de novo pelo Espírito Santo de Deus e recebe a vida de Jesus. E é isso que nós temos que entender, que nós temos a vida. Quem crê que o Senhor Jesus morreu como seu substituto, já se uniu a Ele na morte, e na regeneração, é a nossa união com o Senhor em sua ressurreição, não só na morte, mas também na ressurreição. Amém? E aqui, Paulo, ele deixa isso bem nítido, ao explicar sobre a ceia do Senhor. Abre, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 30. 1 Coríntios, capítulo 11,
do 23 ao 30. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Nós voltamos novamente aqui, amados, na expressão de Jesus no começo: fazei isso em memória de mim. Entendendo que não há mais base de acusação contra nós, pois Cristo Jesus pagou totalmente a pena pelo nosso pecado, pelas nossas transgressões. O sangue do Senhor Jesus fez a expiação por todos os pecados do pecador. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Por isso Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Nossa salvação é a confirmação pelo fato do sangue precioso ter silenciado a voz da condenação. Quando alguém crê no Senhor Jesus, Deus o coloca na condição de morto, de ressurreto e de assunto aos céus. Aquele que Deus aceita em Cristo é tão aceitável quanto Cristo foi com a sua obra. Lembre-se, a morte para o pecado é um fato já consumado por Cristo Jesus. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Já a regeneração da alma não é algo consumado, é uma renúncia constante. É a nossa luta diária. É onde nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus.